Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram suas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2. Vamos meditar nessa noite, em base nesse texto. Vamos ver o que Deus tem para falar com o seu povo hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a igreja, cada irmão que esteve conosco ontem, que contribuiu para que o culto ocorresse bem como ocorreu. Que o Senhor Deus abençoe cada um de vocês uma vez mais. Muito obrigado a todos. E contamos com o apoio de todos vocês nas demais celebrações jovens que há de ser feita aqui no decorrer deste ano. Minha gratidão ao pastor Marcos Paulo por mais essa oportunidade, a todo o ministério dessa igreja, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. João capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor até o final. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, o texto é um texto conhecido e eu quero apenas lembrar a vocês algumas coisas que certamente todos aqui já sabem. Primeiro ponto importante de nós lembrarmos aqui é que é comum algumas pessoas, quando pregam sobre esse texto, ao verem que o texto no capítulo 2 começa informando que ao 3º dia chegou Jesus nas bodas de Caná da Galileia, costumam aplicar como que Jesus chegou ao 3º dia da festa. E alguns deles viajam um pouco e acabam acrescentando histórias inexistentes sobre a cultura judaica, que não está em livro nenhum, só na mente deles, para explicar o porquê Jesus chegou no 3º dia da festa. Mas nós somos avivamento bíblico, nós conhecemos a Bíblia, e nós sabemos que se você pegar para ler a partir do capítulo 1, você vai entender que é ao 3º dia depois da chamada de Natanael. Jesus chama Natanael. 3 dias depois de Jesus ter se encontrado com Natanael, ele chega na festa que estava acontecendo em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, naquela belíssima celebração. Nós lemos a Bíblia em ordem cronológica e a gente vai perceber que isso acontece justamente na primavera, coisa que foi pregada aqui hoje pela manhã. A estação da primavera é de fato uma estação muito esperada para o povo de Israel, bem como para todo o povo naquela região, porque no frio é muito frio e no calor é calor de derreter.
Então, as festas de casamento, normalmente, elas são aguardadas para serem celebradas entre outono e primavera, principalmente na primavera, porque está tudo mais fresco, as plantas mais bonitas, tudo fica melhor na primavera. É uma estação belíssima. E então, depois que passa todo o calor do verão, todo o frio do inverno, é que chega a primavera e as festas começam a acontecer. Aqui eu já quero lançar a primeira palavra profética para a nossa vida nesta noite. O tempo de inverno vai passar. O tempo de frio, o tempo de solidão, o tempo de prova, de angústia vai passar. E você verá cumprir em sua vida o que está escrito em Cantares capítulo 2. O inverno passou, a chuva cessou, já se ouve o canto dos pássaros, pois o tempo de cantar chegou. Eu quero profetizar, está iniciando um tempo de cantar na sua vida, está começando uma estação de colheita para você. Naquela festa de casamento, o texto descreve que Maria foi convidada. Preste atenção nos detalhes. Maria foi convidada e foi também convidado Jesus e seus discípulos. A prioridade do convite não é a Jesus. A prioridade do convite é a Maria. Tudo indica que José já havia morrido, José não estava mais entre eles. Então, quem era a representante da família, a chefe da família? Era Maria. Quando você vai fazer um convite de aniversário, de casamento a alguém, para você não gastar muito e fazer vários convites para as pessoas que moram na mesma casa, o que é que você faz? Você vai chamar João e família, pastor Marcos Paulo e família. Eu que tenho uma família muito grande, eu, a mulher, mais 3 crianças por enquanto, talvez Deus mande mais um. Não repreenda não, que filha é bênção, mas também não quero não. Mas bora lá. Nós que somos uma família grande, você vai gastar muito mandando convite. Então você bota Leonardo e família. Assim acontece, chamam Maria. Jesus vai porque Maria estava lá. Jesus vai porque Maria é quem foi convidada. E aqui está a importância de você saber selecionar quem participa da sua vida. Aqui está a importância de você saber escolher quem vai estar do seu lado, quem você vai dar intimidade de entrar na sua casa, quem você vai dar intimidade de saber do seu dia a dia, porque aquele casamento naquele dia não foi uma catástrofe, não foi uma frustração, porque alguém chamou uma irmã chamada Maria, que onde ela ia, ela não levava a vida dos outros, onde ela ia, ela não levava notícia ruim, onde ela ia, ela não levava o episódio da novela, onde ela ia, ela não ficava comentando sobre o Big Brother, onde ela ia, ela levava Jesus. Ande com pessoas que aonde vai, tem uma palavra de Deus para edificar, que aonde chega, tem uma palavra de Deus para edificar, que quando você diz, eu não estou bem, ela diz assim, mas Deus vai entrar com providência. Quando você diz, está difícil, ela diz, mas Deus tem a solução. Ande com pessoas que te ajudem a provar e a reconhecer o poder de Deus. Cuidado, cuidado com quem você anda ao seu redor. Jesus chega porque Maria estava lá. A mesma coisa é ter amizade com Daniel. Daniel, um jovem de Deus, jovem crente, jovem que escolheu no seu coração não se contaminar com todas as oportunidades que Babilônia lhe oferecia de pecar. Ele escolheu ser justo, ele escolheu ser reto, ele escolheu lutar contra a carne
carne, igual coisa boa era andar com Daniel, porque no dia que o rei Nabucodonosor acordou virado, e ninguém conseguiu interpretar o sonho dele, Nabucodonosor disse assim: eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Azarias, Ananias e Misael faziam parte dessa equipe. Quando Daniel ouviu isso, Daniel disse: não, meus amigos não vão morrer, eu vou orar, e Deus é poderoso para revelar o profundo, o oculto e o escondido. Daniel orou e ninguém morreu. Ande com gente que ora, ande com gente que anda com Jesus, ande com gente que vai ajudar a edificar a sua vida, e não haverá morte espiritual para você. Aleluia! Jesus chega, e a Bíblia diz que Jesus chegou, e chegou Jesus com os seus discípulos. Jesus onde vai não chega sozinho. Jesus aonde vai não chega de mão vazia. Jesus sempre chega trazendo alguma coisa. Aqui Jesus trouxe seus discípulos. Quem eram? Até então, João, Filipe, André, Pedro e Natanael. Até então eram 5. Levante sua mão direita em posição de receber. Eu quero profetizar para você que Jesus começa algo novo em sua vida, e Ele chega trazendo para você bênçãos em 5 áreas da sua vida. Jesus tem bênção para o teu psicológico, o teu emocional. Jesus tira a angústia, tira a aflição, tira a depressão, tira toda a tristeza, e Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele tira a ansiedade, traz tranquilidade, Ele tira a tristeza, Ele traz ânimo. Jesus vai entrar na tua saúde, Ele vai tirar a doença, Ele vai tirar a fadiga, Ele vai tirar o cansaço, e Ele vai trazer vigor, Ele vai trazer força nova, Ele vai restaurar cada célula do teu corpo. Ele visita teu sangue, visita teu órgão, visita juntas e medulas. O Senhor tem renovo na sua saúde. O Senhor visita a tua vida financeira. Ele vai trazer organização, Ele vai te ajudar a vencer as dívidas, Ele vai te ajudar a cumprir os teus objetivos. A tua empresa vai voltar a lucrar. Para todo mundo está em crise, é guerra, é aumento do preço de tudo, mas Deus tem uma porta de escape para você. Deus te revelará os tesouros escondidos neste novo tempo. Jesus chega com bênção para a tua vida espiritual, com renovo, com unção dobrada, com dons espirituais. Ele te capacita para o ministério. Jesus chega na tua vida trazendo propósito, revelando a vontade dele para você. Deus te dará um projeto novo, Deus te dará uma visão nova, Deus te dará uma meta nova para alcançar. Receba em nome de Jesus. Aleluia! Jesus não chega sozinho. Jesus vem carregado de bênção. Jesus chega e a festa está acontecendo, e Jesus, se ele fosse pentecostal como eu acredito que era, ele estava bebendo um cafezinho e comendo alguma coisa, coxinha, pastel. Café é bom com tudo, café é bom com coxinha, com pastel, com pipoca. Já tomou café e comeu pipoca? É coisa gostosa. Jesus estava aproveitando a festa, quando de repente Maria percebe que o vinho faltou. Presta atenção aqui, ninguém sabe que o vinho faltou, mas a danada da Maria, ela sabia que o vinho tinha faltado. Só os servos sabem, o mestre Sala não sabe, talvez os pais dos noivos não sabiam, ninguém sabia que havia acabado o vinho, mas Maria sabia. Maria estava ligada, Maria estava esperta. E aí a gente entende o texto fazendo perguntas ao texto, e eu perguntei ao texto, como é que Maria sabia? Aí eu leio, eu releio, eu leio, eu releio,
releio e digo, eu preciso entender. Como que Maria sabe? Eu cheguei à seguinte conclusão. É que Maria não é do tipo que chega para sentar e olhar. Maria não é do tipo que chega só para comer, beber e depois sair e ainda falar mal do que foi bom, do que foi ruim, do que estava muito doce ou do que estava muito salgado. Maria chega para somar. Eu imagino que Maria chegou igual a minha esposa. Tem o que para fazer? Como é que eu posso ajudar? Me diz aí, está precisando de alguma coisa? Maria gosta de ajudar. Maria gosta de servir. Maria gosta de se envolver na obra. E por causa disso, Maria consegue ter revelação que os outros não têm. Maria consegue ver o que os outros não vê. Ei, irmão, é bom demais se envolver nas coisas de Deus, porque você consegue ter uma contemplação que outros não podem ter. Você consegue mergulhar em águas que outros não conseguem mergulhar. Deus tem um segredo com quem trabalha. Deus tem um segredo com quem está disponível para a obra. Deus tem um segredo com quem se dispõe a entrar na cozinha onde ninguém está te vendo, onde não tem aplauso, mas você gosta do serviço, você gosta de agradar a Deus, você quer não glória dos homens, mas a glória que vem do Pai. Maria sabia o que faltou, porque estava envolvida na obra. Diga para esse crente do seu lado: se envolva no reino de Deus, e Deus vai revelar segredos a você. Aleluia. Quando Maria percebe que o vinho falta, Maria não bota no Instagram, nem no WhatsApp, ela não fica trocando mensagem com ninguém. Olha, tu tá vendo, o vinho faltou, que povo desorganizado, como é que deixa o vinho faltar? Não, ela não faz isso, não fica no ouvido de um, no ouvido de outro, ela corre para quem pode resolver o problema. Ela vai para quem pode resolver. Para de ficar falando com quem não vai resolver. Em nome de Jesus, corra para quem pode resolver. Você dá indireta em WhatsApp, em história de Instagram, não vai resolver nada. Você ficar de tititi pelos cantos, com A, com B, com C, não vai resolver nada. Chega e resolve o que tem que ser resolvido com quem tem que se resolver. E no caso aqui, Maria entendeu, não tem ninguém melhor para resolver isso do que Jesus. Eu vou falar com quem tem poder. Eu estou precisando muito de ajuda financeira. Eu não vou ficar falando com um parente que não vai me ajudar, que vai ficar só depois comentando por aí que eu estou falindo. Eu vou dobrar meu joelho e eu vou falar com o dono do ouro e da prata. Aleluia! Eu estou precisando de um carro novo. Eu não vou ficar me lamentando por aí. Eu vou dobrar meu joelho e eu vou falar com o dono da Volkswagen, da Honda, da BYD. Ele é quem manda em tudo. O povo tem mania por aí de dizer que tudo é do diabo. Não, as coisas são de Deus. É, tudo de Deus. O povo fica por aí dizendo, a Coca-Cola é do diabo, isso é do diabo, aquilo é do diabo. Às vezes dá vontade de você pegar o currículo e dar para ele ver se ele arruma um trabalho para você. Mas tudo pertence a Deus. Toda a terra é de Deus e tudo que nela há. Foi a resposta de Paulo. Quando pegaram uma carta, enviaram para Paulo e perguntaram, Paulo, a gente pode comer da carne que está vendendo no açougue, que foi aquela carne que foi sacrificada aos ídolos? Paulo diz assim, gente, para de besteira, comer de tudo, porque tudo é de Deus. O diabo não tem direito a nada, nem a chave do inferno ele não tem. Tudo é de Deus. Aleluia! Tudo é de Deus. Aí Maria vai até Jesus, fala com ele, só que você vê no texto que nem sempre Jesus responde como a gente quer. Seria bom se para tudo que eu falo com Jesus ele me dissesse, ok, meu filho, sim, eu te dou, tá bom. Às vezes a gente confunde o texto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedires em meu nome, vocês vão receber. Mas eu te pergunto aqui uma coisa muito simples. Se a palavra de Deus está em você e você está nele, você vai pedir algo que não seja da vontade de Deus? Dificilmente. Já que você está alinhado com a palavra de Deus e a palavra de Deus está alinhada com você, você vai pedir aquilo que faz parte da vontade de Deus realizar.
Você lembra de Ana? Lembra de Ana? Todo dia Ana sobe no monte e pede a Deus um filho, todo ano. Ana subia no monte e dizia: Deus, eu quero um filho. E Deus calado. No outro ano: Deus, eu quero um filho. Deus calado. No outro ano: Deus, eu quero um filho. Já vinha mais de 10 anos assim, ela pedindo um filho a Deus e Deus calado. Só que do outro lado está Deus dizendo: eu preciso de um profeta. Porque Ofni e Finéias, os filhos de Samuel, estavam pecando demais. Os cabras era só Jesus na causa, não respeitava nada nem ninguém, nem a igreja, nem a arca da aliança dentro do templo. A Bíblia diz que eles se prostituíam dentro do templo, perante a arca da aliança. Então, do mesmo jeito que está Ana todo ano dizendo: eu quero um filho, Deus está do outro lado dizendo: eu preciso de um profeta. Teve um dia que Ana mudou a oração. Ana subiu no monte, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, e ela sobe no monte e ela ora e diz assim: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para ser profeta. Deus falou: pronto, está resolvido o teu problema e o meu, está assinado. Então, quando é que eu vou resolver? Quando é que a minha oração vai ser respondida? Quando a minha vontade se alinha com a vontade de Deus. Você fica dizendo todo dia: Deus, eu quero um fogão novo, e não vem. Por quê? Porque você não alinhou a tua vontade com a do Pai. Se você falar assim: Deus, eu quero um fogão novo, porque eu quero fazer uma lasanha para o irmão Leonardo, a bênção chega, a vitória vem. Alinhe o seu pedido com a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. O negócio é que as motivações dos nossos pedidos às vezes são pura vaidade. Você quer porque quer mostrar para alguém que você também pode. Você quer porque alguém do seu lado conseguiu e você acha que você também tem que ter. Então, essas comparações vão deixando a gente vaidoso e faz a gente querer ter coisa que não precisa ou que não é o momento de ter. E aí você não recebe e fica frustrado, mas é porque você está pedindo sem alinhar a sua vontade com a de Deus. Quando você entender a vontade de Deus e pedir as coisas baseado na vontade de Deus para você, você verá a sua oração ser respondida. E a resposta de Jesus para Maria é, no texto que todo mundo conhece, versão João Ferreira de Almeida corrigida fiel, vai dizer assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Para a gente chamar a mãe de mulher, hoje, século 21, 2026, em um outro continente, com outra cultura, parece um desrespeito, mas para aquele tempo, para aquela época, para aquele povo, não era. E sem falar que nós temos uma tradução melhor para isso. Dentro do entendimento deles, naquele momento, o que foi que Maria entendeu quando Jesus falou isso? O texto descrito em grego, principalmente, vai aliviar isso aqui para nós. A interpretação mais próxima do que ela entendeu lá, não do que você está lendo aqui em português, mas do que ela entendeu lá. Isso se chama exegese textual. Quando ela ouviu isso, o que a gente lê em grego e o que Maria pode ter entendido, é que Jesus disse assim: isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver com a gente. O vinho faltou, sim. E eu não vim aqui para comprar vinho. Eu vim aqui, me chamaram, me convidaram para participar da festa. E aqui está um grande defeito nosso. Aqui está um grande defeito nosso. Esse pessoal convida Jesus para participar da festa, mas não convidaram Jesus para ajudar a organizar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eles convidam Jesus para participar, para ver, mas não convidaram Jesus para ajudar a organizar. E aqui está aonde a gente sofre. A gente costuma fazer muito como esse povo fez. A gente escolhe a casa e depois pede para Jesus abençoar. Mas você perguntou para Jesus se era aquela que ele queria para você? Você escolhe a pessoa e depois pede para Jesus abençoar. Mas não seria melhor orar primeiro para ver se era aquela que Jesus queria para você? Você escolhe o carro e pede para Jesus abençoar. Mas será que era aquele que Jesus queria para você? Você escolhe o trabalho e pede para Jesus abençoar. Mas será que aquela era a porta que Deus tinha para você?
A gente quer que Deus abençoe as nossas decisões, as nossas escolhas, mas a gente não pede ajuda a Jesus para escolher. A gente não tem paciência para esperar o momento dele. E por causa disso, muitas vezes você perde a bênção, porque o inimigo manda uma distração e você não consegue viver o melhor de Deus para você. Deus tinha uma Hilux para te dar, só que apareceu primeiro o Corolla, aí você bafou logo o primeiro que apareceu e perdeu a bênção. Deus tinha um trabalho bem melhor para você, uma porta de emprego melhor, que se abriria em um período melhor, um pouco mais à frente, um momento melhor, mas aí você, no desespero, a primeira porta que abriu, você entrou, foi lá e assinou a carteira, agora está amarrado e perdeu a oportunidade. E quantas vezes a gente faz isso? Mete o pé pelas mãos, põe a carroça na frente dos bois, a gente toma as nossas decisões, sem consultar a Jesus, e depois quer, Deus abençoa, Deus ajuda, Deus faz dar certo. Vai ter momentos que Jesus vai te dizer, como disse para Maria, eu não tenho nada a ver com isso. Você escolheu isso porque você quis, agora dê seu jeito. Resolva. Você não me perguntou nada, você não me pediu ajuda antes, agora você... Não, resolva. Diga para essa pessoa, consulte a Deus. Deixe o Senhor, irmão, guiar os seus passos. Ele diz assim, olha, mulher, o que tenho contigo? Como quem diz assim, eu não vim aqui para resolver problema, não me chamaram aqui para isso, eu estou aqui para ver a festa. E aí ele acrescenta, não é chegada a minha hora. Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, o Verbo encarnado, Deus, 100% Deus e 100% homem, Jesus, simplesmente o ser mais poderoso que qualquer ser humano já pode ter ouvido falar, este ser que é Deus e Criador de tudo, sabe esperar, sabe parar e reconhecer quando é ou não o melhor momento para agir. Mas a gente não consegue esperar. Um bocado de pecador que não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto e não sabe esperar em Deus. Mas aí Maria usa a chave que vai mudar tudo. Porque quando Jesus responde isso, Maria não reclama, Maria não murmura, Maria não contrapõe, Maria simplesmente espera. Façam tudo que ele vos disser. O mundo espiritual é paradoxal em relação aos pensamentos do homem. A conta humana, na conta de Deus, no reino de Deus, no mundo espiritual, a gente acelera o processo quando a gente se sossega. Aqui no nosso dia a dia, na correria que a gente vive, você não pode nem parar para tomar um cafezinho. Você tem que fazer tudo correndo para adiantar o lado, para ver se sobra algum tempo para você. Mas as coisas de Deus é diferente. Foi quando Maria disse, eu vou esperar, que Jesus se levantou para agir. Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você quer ver a bênção chegar mais rápido, sente e espere o agir de Deus. Ponha na mão de Deus e não tome. Simplesmente entregue e espere a ordem do Senhor, o direcionamento dele, a estratégia que ele vai dar. E quando você fazer como Maria, tá bom, Senhor, eu vou esperar, ele vai começar a se mover ao seu favor, ele vai começar a agir e você vai testemunhar o milagre. É a receita do salmista para viver a bênção. Os professores de português aqui, os mais estudados do que eu, todos sabem muito bem que Salmo 40 está escrito em um pretérito mas que é perfeito, uma ação do passado que foi concluída. Então quem escreve Salmo 40 não está esperando, quem escreve Salmo 40 não está mandando você esperar, quem escreve Salmo 40 está dando um testemunho de como ele ganhou a bênção. A receita é, eu esperei.
com paciência no Senhor. E aí o que aconteceu? Aí começa o testemunho. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco de lodo horrível, pôs os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, me deu um cântico novo. 6 bênçãos de esperar em Deus. Anota os pregadores. 6 bênçãos de esperar em Deus. Ele esperou e o Senhor foi fazendo, e o Senhor foi respondendo. Então a receita para a vitória é essa: espere com paciência no Senhor, e você também contará um testemunho do milagre que Ele fez em você e através de você. Quando Maria diz que ela vai esperar, quando ela diz façam tudo o que Ele mandar, automaticamente o mesmo Jesus que disse que não era a hora começou a agir. Ele chamou os servos e disse assim: encham as talhas de água. Eles encheram, e encheram até transbordar. Irmão, você quer viver milagre? Você quer ver a ação de Deus em seu favor? Pare de fazer só o que Ele pede. Vá um pouco além. Pare de ficar esperando alguém pedir, alguém falar, alguém dar uma ordem. Você não sabe o que tem que ser feito? Faça e dê o seu melhor. Se não for para dar o melhor, então nem faça. Mas esses servos fizeram isso. Jesus disse assim: enchem as talhas de água. Eles encheram até transbordar. Você quer viver o sobrenatural? Entregue o seu melhor. Vá além. Rompa o limite. Faça mais. Se entregue mais. Se doe mais. Eles encheram. Quando eles encheram, e eu começo a encerrar, o ministério de louvor já pode ir se preparando. Quando eles encheram as talhas, Jesus dizia assim: tirai e levai ao mestre-sala. Tirai e levai ao mestre-sala. A Bíblia não mostra eles orando para transformar a água em vinho. A Bíblia não mostra Jesus orando e dizendo em que momento é para transformar a água em vinho. Então o texto me permite imaginar como aconteceu. Eles pegam a água no pote e eles vão em direção ao mestre-sala. Parece confuso. Elaine, eles estão precisando de vinho, mas Jesus está mandando levar água. A ordem é confusa. A ordem que Jesus dá é complicada de entender. O direcionamento de Jesus é um desafio. Eles estão querendo água, vinho. E como é que eu vou levar água? Mas mesmo sem entender, eles escolheram obedecer. Mesmo sem compreender, eles escolheram obedecer. E no caminho da obediência, enquanto eles andam em direção ao mestre-sala, este é o momento em que a água vai sendo transformada em vinho. Enquanto eles vão caminhando em obediência, quando chega no mestre-sala, não é mais água. Quando chega no mestre-sala, é vinho de qualidade. Então, quando você anda em obediência às orientações de Jesus, você vai ver o sobrenatural acontecer. Para nós humanos, água não tem gosto de nada. Para nós humanos, água não tem cheiro. Os animais sentem o cheiro de água, os seres humanos não. Para a gente, água não tem cheiro e a água não tem cor. Não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Isto é a vida sem Jesus. Isto é a vida sem Deus. É sem sentido, é sem propósito, é sem nada além dela. É uma vida automática, é uma coisa que não flui com beleza, mas quando você passa a obedecer a Jesus, a seguir a Jesus, a entregar a sua vida a Jesus, Ele dá cor para a sua vida, Ele dá sabor para a sua vida, Ele torna a sua vida especial. Eles caminham em obediência e o mestre-sala pega o vinho e bebe.
E quando o mestre Sala bebe da água feita vinho, ele diz assim: todo homem serve primeiro o vinho melhor. E quando todos já beberam bem, serve o inferior. Você guardou o melhor para o final. A vida com Jesus é novidade. A vida com Jesus é a cada dia algo novo. Talvez você entrou aqui, você já está muito grato a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. Você tem motivos de sobra para glorificar. E talvez você já esteja satisfeito de tudo que Deus já fez, mas eu quero dizer para você: pode se preparar, porque ainda tem mais. O melhor de Deus ainda está por vir. A vida com Jesus é novidade de vida. A vida com Jesus é novidade, é bênção para cada dia, para cada manhã, uma misericórdia maior, um renovo, um testemunho maior para contar. E o texto termina dizendo: e assim iniciou Jesus os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele. Jesus começa uma nova fase em nossas vidas. Jesus começa uma nova fase em nossas vidas. E o que Ele faz em nossas vidas a partir de hoje, eu quero mais uma vez profetizar sobre nós. O que Jesus começa a fazer hoje aqui em nossas vidas ficará marcado, e vai ser tão lindo, e vai ser tão glorioso, que através da nossa vida muitos verão a glória de Deus e crerão nele. O que Deus vai fazer em você servirá de testemunho para ganhar outros. Fique de pé para adorarmos ao Senhor. O Senhor vai fazer uma coisa nova em sua vida. Aleluia! Um milagre novo.